Você que está com a sua Bíblia e abra ela em Daniel. Hoje a gente tem uma palavra de Deus ao seu coração sobre o tema identidade. E aí a gente tem essa palavra de Deus ao seu coração em Daniel capítulo 5. E a gente vai começar a ler a partir do versículo 10, Daniel 5, versículo 10 em diante, que vai dizer: aconteceu que por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete, e a rainha disse: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se alterem a tua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, se acolheu nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos, porque neste Daniel, ao que o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chama-o agora, Daniel, e ele dará a interpretação. E o versículo 13 diz: então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelência, a sabedoria. Os sábios, os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me revelaram a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. O versículo 16 diz: porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante do reino. E aí o versículo 17, para fechar, diz: então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus pertences, presentes, fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Porém, eu vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Pode tomar o seu assento, queridos. Palavra de Deus gloriosa. Se você já pôde ter essa oportunidade de meditar um pouco sobre Daniel, você já vai entender e vai conhecer o caráter de Daniel. Daniel, um rapaz novo, profeta de Deus, homem de Deus, conhecido aí como profetas maiores. E aí de repente, Daniel, só para você poder entender aqui o que eu quero dizer para você, Daniel, ele não anda com qualquer um, ele não tem qualquer amigo, ele não quer qualquer pessoa, qualquer amizade. E aí eu fico pensando que Daniel, ele era seleto. Às vezes a gente fica andando com tantas pessoas que só sabe puxar a gente para baixo, que só sabe atrasar o nosso lado. E aí muitas das vezes, por uma questão de dó, a gente pensa: mas se eu me afastar dessa pessoa, como é que vai ficar? O que ela vai pensar? Coitadinha dela, coitadinha dele. Mas o seu lado está sendo atrasado, sabe? Aquela pessoa que às vezes é pessimista, aquela pessoa que não tem uma visão de águia como você tem. Então perceba, Daniel, ele já era uma pessoa diferenciada, porque Daniel, ele não queria estar no meio dessas pessoas, pessoas fracas intelectualmente. Ele queria estar com pessoas grandes. E aí você vai ver ele tendo uma carreira na sua vida de sucesso. Mas aí quando você está lendo lá Daniel, a gente está falando de um garoto, de um jovem, mas um jovem temente a Deus, um jovem que tinha todo o seu coração voltado para Deus. E aí entenda, o tempo se passou e aproximadamente aí, segundo estudiosos, teólogos vão dizer que pelo menos por 20 anos, Daniel não falava mais nada, não tinha nenhuma escrita de Daniel. Daniel não se apresentava a ninguém, talvez porque a situação mudou. Um rei morre,
outro rei assume, ao ponto que quando nós lemos aqui na estante, você acompanhou na sua Bíblia, o que a palavra do Senhor vai mostrar? Que a mãe do rei diz o quê? Olha, existe um profeta, existe um homem que é de Deus, e ele pode te ajudar. Veja, queridos, quando você tem Deus na sua vida, como tudo começa a ser diferente. As pessoas olham para você diferente, porque ela diz, opa, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa de Deus, queridos. Eu falei para você que nós estaremos falando hoje sobre o tema desse culto de jovens, que diz identidade. Quando você para pensar identidade, ela é a qualidade do que é idêntico. É impossível você dizer isso é igual isso quando são diferentes. Não tem qualidade. Ele não vai ser uma identidade. Mas quando você diz isso, essa coluna, ela é igual àquela outra coluna, essa parede é igual àquela parede, isso é uma identidade. E entenda, essa identidade, ela pode mudar o progresso da sua vida positivamente ou negativamente. O problema é que às vezes esse segredo está nas suas mãos. O que eu vou escolher? Quem eu quero ser? Aonde eu quero chegar? Qual identidade que eu quero ter? Qual identidade que eu quero mostrar para as pessoas? Alguém de Deus? Alguém do diabo? Alguém que é uma pessoa bacana? É uma pessoa firmeza? Alguém que todo mundo quer estar longe? Alguém que é um fracassado, é um derrotado? Qual é a pessoa que você quer ser? Qual a identidade que você quer carregar na sua vida? Nós estamos falando de um homem que ele carregava uma identidade, que as pessoas sabiam que era um homem de Deus, era uma pessoa que tinha caráter. Falando até em caráter, a gente vai olhando que cada vez que o tempo vai passando, as pessoas vão perdendo esse caráter, as pessoas vão perdendo essa identidade. Alguém que você confia, alguém que você ama, alguém que você abraça, alguém que você aposta, alguém que você quer estar junto, e aí de repente essa pessoa te trai, essa pessoa te machuca, essa pessoa te magoa. Você fala algo para essa pessoa, se desabafa, abre seu coração para essa pessoa, e de repente essa pessoa, ela vai e conta o seu segredo para outra pessoa. Ou às vezes seja você, essa pessoa que alguém te contou algo, que confiou algo em você, e você reproduziu aquilo que era para ser segredo. Qual é a identidade que você está carregando? Qual a identidade que você quer ser e quer ter perto de você? Nós estamos falando de um homem que ele carregava uma identidade, ele carregava um caráter. E hoje você falar de caráter, falar de honestidade, é algo que se torna tão difícil. E talvez no meio dos jovens é algo que se torna mais difícil ainda. Porque o jovem vai levando aquela vida, né? Deixa a vida me levar. E aí, se der certo, Deus, se quebrar a cara, beleza. Se decepcionar, beleza. Mas não vai firmando um caminho alicerçado. Ah não, deixa, vamos ver o que vai dar. Se der certo, beleza. Se der errado, beleza. E aí você vai se frustrando, você vai se magoando. Às vezes você vai até perdendo amigos, porque você vai perdendo a sua identidade. Mas entenda bem, que quando eu falo para você sobre essa questão identidade, eu pergunto para você, qual tem sido a sua identidade? Quem tem sido você no meio da sociedade? Há pessoas que elas vão ser crentes, cristãs, quando estão aqui na casa de Deus. Falam de amor, abraçam, mas vão lá para fora. E aí tem aquela pessoa que até diz, mas fulano é crente? Mas fulano não parece que é crente. Eu vejo numa balada, eu vejo num barzinho, eu vejo, sabe, fofocando, trazendo confusão aí fora. E aí, queridos, às vezes a gente fica se questionando, mas por que a minha vida não vai para frente? Por que eu não consigo conquistar? Por que eu não consigo avançar? Porque talvez eu não estou tendo uma boa identidade. A gente vê em favelas por esse Brasil afora, em comunidades por esse Brasil afora, que você vai ter um bandido. E algumas pessoas vão dizer, olha, esse bandido ele é bom,
porque ele dá cesta básica aqui para as pessoas. Olha, esse bandido é bom porque ele arrumou essa rua, tapou esse buraco, reformou a casa de alguém. Uau, ele é muito legal. Mas veja que por outro lado ele carrega uma identidade do mal, uma identidade negativa de uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é uma pessoa má. E aí está errado, queridos. Porque ou você é uma pessoa do bem, ou você é uma pessoa do mal. Não tem como, hoje eu te amo, mas hoje eu te odeio. Hoje eu te quero, mas amanhã eu não te quero. Isso é uma identidade falsa. É uma identidade que pessoas, olha, eu preciso tirar uma identidade aqui, porque eu preciso ir para um outro país, eu preciso ir para uma outra cidade, e eu não quero que as pessoas saibam quem sou eu. Então ela vai criando identidades, e aí para um é o João, para o outro é uma outra pessoa, e aí você às vezes vai acreditando no que você está vendo agora. Não tem uma raiz, não tem um alicerce, e isso é muito sério, porque quando eu vejo isso, não há meio termo. Ou nós seremos achados em falta, ou seremos achados homens e mulheres íntegros perante o nosso Deus. Um Deus que vai olhar para nós e vai ter orgulho de nós. As pessoas que olharão para nós e terão orgulho de nós, de dizer: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é uma pessoa que tem caráter, ali é uma pessoa que eu posso confiar, ali é uma pessoa que eu posso acreditar. E eu digo que hoje tem sido tão difícil a gente encontrar pessoas assim, pessoas que você pode se abrir, pessoas que você pode abraçar, porque sempre as pessoas estão se decepcionando. E olha que no meio de tudo isso há aquelas pessoas que ainda dizem: eu não confio mais em ninguém. Quando você fala então de um relacionamento, pior ainda: já me decepcionei tanto que não acredito mais em homem, não acredito mais em mulher. Por quê? Porque todas as vezes você tem encontrado pessoas com várias identidades, pessoas que não têm tido alicerce. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Mateus, no capítulo 7, no versículo 18 em diante, diz: a árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Veja que isso é bíblico. Essa identidade que você precisa ter, única, exclusiva, transparente, sincera, ela é aqui. O que diz o Evangelho de Mateus? Ou é bom, ou é ruim, ou produz bons frutos, ou produz piores frutos. E como eu falei, pessoas que vão olhar e vão dizer: essa pessoa não é do bem, essa pessoa não é confiável, essa pessoa não é nem de Deus, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa é falsa. E é tão chato quando você tem pessoas assim perto de você, ou quando você já tenha passado por isso e dizendo: puxa, justo essa pessoa vem fazer isso comigo. Mas deixa eu falar resumidamente para você o que nós acabamos de ler, para você entender como Daniel, ele é um exemplo para mostrar para mim e para você que ainda nessa geração, que ainda nesse tempo, nós podemos fazer a diferença onde nós passarmos. A diferença em casa, a diferença no relacionamento, a diferença no trabalho, a diferença na faculdade, no colégio. Sabe por quê? Porque dentro desse capítulo que nós lemos aqui, em Daniel 5, o rei está fazendo uma festa. Ele chama 1000 pessoas, vai fazer festa, vai beber. E entenda, ele está fazendo ali profanação do nome de Deus, porque está usando ali utensílios do templo, está adorando outros deuses, está bebendo, está aquela bagaceira toda. E entende, no meio daquela festa, no meio daquela loucura toda, uma mão começa a ser escrita. Uma mão, penso eu, às vezes na loucura da bebida, a pessoa até olha: rapaz, acho que eu já estou ficando muito louco, eu estou vendo uma mão ali que está escrevendo. Mas entenda, uma mão aparece, uma mensagem surge, a festa acaba, o semblante muda. Porque quando você lê aí em Daniel 5, o rei, quando viu a mão, quando viu aquilo escrito, o semblante dele mudou. E aí,
talvez um conflito, rapaz, eu vi, não vi, mas aí todo mundo vai dizer, eu também vi, eu estou vendo ali, que está escrito, eu vi uma mão que escrevia, e aí a diversão acaba, e o desespero toma conta. Há minutos atrás, estavam se divertindo, minutos depois, estão preocupados, desesperados. Veja que às vezes, dentro de uma amizade que não acrescenta nada em você, é isso que vai acontecer. De repente está aquele amor, aquele bate-papo, aquela coisa boa, mas de repente essa pessoa vira a cara para você, de repente essa pessoa fala mal de você, de repente essa pessoa decepciona você, você diz, meu Deus, há minutos atrás estava aqui comigo, conversando, abraçando, dizendo que era minha amiga, dizendo que era meu amigo, e mudou. E aí a gente diz o quê? Mudou da água para o vinho. De repente, meu Deus, por que essa pessoa fez isso comigo? Mas aí entenda, no meio dessa história que nós lemos aqui em Daniel 5, sábios apareceram, encantadores e feiticeiros são chamados, mas ninguém conseguiu interpretar o que aquela mão havia escrito. Mas aí de repente, lembraram-se de Daniel. Daniel, um homem de Deus, e Daniel aqui, Daniel já está aproximadamente com 80, 90 anos, ele está velho, mas ele tem algo, maturidade. Coisa que às vezes isso tem se perdido, a maturidade. Pessoas que têm se doído por qualquer coisa, uma palavra que você diz para querer levantar essa pessoa, para querer fortalecer essa pessoa. Ah, fulano está pegando no meu pé, fulano está falando umas palavras que, olha, está me deixando para baixo, mas espera lá. Será que essa palavra que essa pessoa está te dizendo realmente é para te deixar para baixo? Ou é uma palavra que é combustível para fazer você crescer, para fazer você avançar? Porque veja, queridos, um homem de Deus, um profeta de Deus chamado Daniel, no seu canto, nos seus afazeres, ele é lembrado. Tantas outras pessoas que podiam ser lembrados e outros que foram lembrados, não conseguiram ser essa pessoa de Deus. Às vezes isso acontece comigo, eu falo, puxa, por que tal pessoa me procurou para se desabafar, para querer uma oração, para querer uma mão amiga, por que justo eu? Aí, quando eu li essa palavra, eu comecei a entender, pera lá, porque tem pessoas que são diferentes. A gente olha no meio de uma multidão, mas nem todos são iguais, cada um vai ter uma porção para oferecer, e Daniel, ele era essa pessoa, com essa idade avançada, com essa maturidade, ele conseguiu chegar até a presença do rei e interpretar o que aquela mão poderosa havia escrito. Alguém que profanou, alguém que falou mal de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, não importa o que falaram para você, não importa qual foi a palavra que você ouviu, que muitas das vezes chegou até o seu coração, e tem palavras que doem, tem palavras que machucam, e você fala, puxa, eu preferia ter apanhado, porque se essa pessoa tivesse batido em mim, a dor seria menor. Mas aí você ouve aquela palavra e parece que fica remoendo, e fica remoendo, e você fala, puxa, eu fui decepcionado, me feriram, e muitas das vezes sem você merecer. Entenda, esse povo estava aqui numa festa, bagunçando e achando que a vidinha ia estar normal, mas de repente, quando um homem de Deus apareceu para o rei e para todos aqueles 1000 que estavam ali junto com o rei, ouviram uma sentença de Deus naquele momento, que ali tudo ia acabar, que a história ia mudar. Por quê? Porque ali quem falava era um homem de Deus. Você está aqui nessa noite, ouvindo uma palavra que não é minha, uma palavra que é de Deus. Não importa o que falaram para você, Deus na noite de hoje, Ele tem uma mudança para a sua vida. Uma mudança, e não sou eu que estou falando não, queridos, é a palavra de Deus. O problema é que as pessoas estão tão desacreditadas, que Deus Ele está querendo te ajudar, Deus Ele está falando para você, mas você não acredita. Você ouve um profeta aqui, ouve outro profeta ali, mas não consegue abrir o seu coração, porque você diz, eu estou ferido, eu estou desacreditado, e para mim nada muda. Mas entenda, há pessoas na vida que elas gostam de errar, elas querem errar, elas querem ter o prazer de quebrar a cara.
Mas eu acredito que eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que não tem esse prazer. Esse prazer do famoso pagar para ver. Ah, a igreja falou que se eu for por esse caminho eu vou quebrar a cara, mas eu quero pagar, eu quero ver, eu quero quebrar a cara. Não, porque Deus na noite de hoje, Ele está querendo te dar uma direção, para que você possa ir por um caminho leve, por um caminho que te conduza à paz, à alegria, a progresso. E quem te oferece isso é Jesus. E é esse Jesus que eu estou falando para você nessa noite. Sabe por quê, queridos? Até que ponto, você já parou para pensar? Até que ponto Deus ele é amor? Até que ponto que Deus é justiça? A Bíblia vai dizer que Ele é amor e que Ele é justiça. A mesma medida do amor de Cristo é a mesma medida da justiça de Cristo. Deus é quem coloca na balança e Ele vai saber justificar o seu filho. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém magoou o seu coração, fique em paz. Você acha que Deus não viu? Você acha que Deus não ouviu? Está na balança. Se for para você ser punido, Deus vai punir você para amadurecer você. Mas se for para essa pessoa que te decepcionou, que te magoou, Deus vai ter essa justiça. Ele vai ter o amor, Ele vai ter a justiça. Deixa eu só falar algo para você. Diante de Deus tudo é pequeno. Tudo é pequeno diante de Deus. O problema é que às vezes a gente inverte valores, faz o nosso problema ser grande e faz o nosso Deus ser pequenininho. Mas quando você começa a entender que meu Deus é grande, que o meu Deus ele é forte, que o meu Deus ele tem poder, que quando Jesus ressuscitou, Ele foi no inferno para pegar a chave da vida e da morte. Olha a força que tem esse Deus de controlar quem vive e quem não vive, de quem continua nesse planeta chamado Terra e de quem não continua. Por isso eu disse aqui no começo, nós somos privilegiados de estar aqui na casa do Pai, dizendo que Ele é bom, dizendo que Ele é maravilhoso, dizendo que com Ele nós podemos tudo, porque são poucos que têm essa oportunidade. Será que você já parou para pensar no dia de hoje? Quantas pessoas nesse mundo afora morreram por uma bala perdida, por um atropelamento, morreram por uma doença, morreram. Mas você está aqui, eu estou aqui, para juntos nós adorarmos, exaltarmos ao nosso Deus. Em João, para eu finalizar, em João 3, no versículo 30 vai dizer, e eu gostaria de convidar o grupo de louvor para que a gente pudesse frisar isso em nossos corações. A palavra de Deus diz, é necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. Entenda que esse Deus, que esse Jesus, Ele vai continuar crescendo cada vez mais, mas vai depender de como você enxerga esse Jesus, um Jesus grande ou um Jesus pequeno. Eu acabei de dizer para você, eu quero que você fixe na sua mente, e se você puder dizer após mim essas palavras, diante de Deus tudo é pequeno. Diga, diante de Deus tudo é pequeno. E aí, queridos, nós iremos entender que Ele cresça, e que nós diminuamos, porque quando nós somos pequenos, cada vez mais a glória dEle vai sendo manifestada em nossas vidas, cada vez mais o amor dEle vai nos fazendo mergulhar, vai fazendo ser cada vez mais pessoas diferentes, e aí é o nome dEle que vai ser glorificado, é o nome dEle que vai ser glorificado, porque nós precisamos mais de Ti, Deus, mais de Ti, ó Pai.
mais de ti, Senhor, é mais de ti, Senhor. Menos de mim. É mais de ti, Senhor, é mais de ti, Senhor. Menos de És grande, ó Pai. Oh, menos de Espírito mim. Santo. Oh, Jesus, que tu cresça. Menos de Que tu mim. cresça aqui entre nós, aqui em nossa igreja, em nossa casa, em nosso coração, em nossa mente. Que eu diminua. Ó Deus, que tu cresça. Ele apareça. Que tu cresça, Que Jesus. eu me constranja Oh, a aleluia. sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele Esse é o Evangelho, apareça. queridos. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Ah, queridos, diante de Deus tudo é pequeno. Tudo é pequeno porque ele é grande. Ele que é grande. Os irmãos. Oh, aleluia. Mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você curve a sua cabeça. Espírito Santo, nós pedimos a Ti que na noite de hoje, através dessa Sua palavra que Tu trouxeste aos nossos corações, Senhor, que nós possamos entender que, Senhor, nós precisamos ter uma identidade. Ah, Senhor, muda o nosso caráter. Senhor, se por um acaso até aqui, Jesus, a gente veio trazendo um caráter que não tem agradado a Ti, uma identidade que não tem sido aquilo que o Senhor tem visto em nós, Senhor, que hoje possamos nos aquebrantar, mudar, Senhor, esse caráter, essa identidade. Assim como alguém olhou para Daniel e disse: aqui há um homem de Deus. Senhor, que possamos na noite de hoje ser homens e mulheres de Deus, que vivam um verdadeiro evangelho, que vivam a Tua palavra genuína, Senhor. E nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de um compromisso verdadeiro contigo, Senhor. Nós sabemos, Espírito Santo, que os dias são maus, que cada vez mais vai ser difícil, Senhor, prosseguir. Mas nós queremos, Pai, fazer a diferença, Senhor.
Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós Cristo. Ó Senhor, que Tu brilhe em nós. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Tu em nós, Jesus. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, as falhas que nós temos cometido, Espírito Santo. Que o Senhor Jesus se faça presente em nós. Ó Pai querido, porque através da nossa árvore é onde nós mostraremos os frutos. Se até hoje, Senhor, por algum motivo, os nossos frutos não têm sido bem-vindos, papai, que o Senhor possa mudar essa árvore, podar essa árvore para que possamos dar bons frutos, Jesus. Que possamos viver um verdadeiro amor, que possamos viver uma verdade. Pai querido, não importa o que nós ouvimos, não importa quem nos magoou ou nos decepcionou, o que importa é que o Senhor está aqui na noite de hoje olhando para nós, ouvindo a nossa oração, e nós pedimos a Ti, ó Pai, muda essa história, muda o nosso interior, cura as nossas feridas. Nós entendemos que na noite de hoje o Senhor proporcionou essa oportunidade para nós, para esse irmão, para essa irmã que está online, que parou tudo para ficar aqui assistindo esse culto, para receber a Tua palavra, Jesus. Oh meu Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, porque nós acreditamos em Ti, porque nós sabemos que em Tu há o poder dos céus e na terra. Pai, e nós queremos dizer nessa noite, como disse o Evangelho de João, que Tu cresça, que Tu cresça, que Tu cresça, Jesus, que Tu cresça, que Tu cresça e nós diminuamos, ó Pai, que Tu cresça. Jesus, que Tu cresça na noite de hoje em nós, que Tu cresça, Jesus. Oh Pai amado, que Tu cresça, 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 Jesus, que Tu cresça, que Tu cresça, que Tu cresça em nós. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, queridos. Que essa palavra do nosso Deus possa ter penetrado em seu coração, possa ter falado com você, e que na noite de hoje, essa identidade que você veio buscar, essa mudança que você veio buscar, que você possa levar para sua casa, porque quem falou com você foi o nosso Deus. Eu agradeço